Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje, as minhocas vão estar no centro da nossa conversa. Para esclarecer sobre o assunto, aqui com a gente, o professor doutor do Departamento de Engenharia Agrícola da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Guilherme Xavier Rousseau. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia. Começo pedindo para o senhor falar sobre... O senhor estuda os efeitos da regeneração de solo pós-fogo e pós-pasto na composição de comunidades de minhocas. Quais são os efeitos negativos das queimadas e do pasto para o solo? Então, tem que separar bem as queimadas e o pasto. Quando a gente estuda as queimadas, a gente estuda realmente o fogo que passa na floresta e que muitas vezes pode destruir a floresta completamente. Nesse caso, o fogo, o principal efeito negativo é que ele destrói, ele volatiliza a comida do solo, porque o solo pode ser considerado como um ser vivo. E ele precisa de comida, e a comida dele são as plantas, basicamente. O que morre cai no solo. Então, quando o fogo passa, a comida vai embora. Não tem mais comida. Sobra só cinzas, que é comida para a bactéria e para as plantas que vão regenerar. Mas a chuva leva logo, então o solo fica sem comida, basicamente. Então, isso é o principal efeito. O segundo efeito maior é, obviamente, quando o fogo passa, ele mata tudo que está na superfície. E no caso específico das minhocas, como é que a biodiversidade delas é atingida, é afetada? Então, as minhocas, elas consomem, como a maioria dos organismos do solo, consomem essa vegetação morta que cai no solo. Então, elas ficam sem comida. A maioria delas consegue sobreviver porque elas conseguem descer profundo no solo, então não são tão afetadas assim quando o fogo passa. Mas depois ficam sem comida. Então, isso acarreta consequências que são diferentes dependendo das espécies. Algumas são mais sensíveis, vão desaparecer, outras vão poder aguentar porque tem uma resistência melhor. Mas, no geral, temos uma queda de diversidade e de abundância das minhocas. Agora, dentro desse processo, dentro dessa cadeia, para quem nos ouve e nos vê também, possa entender a importância da minhoca dentro desse processo, o papel ecológico delas e saber também que elas podem se relacionar com a restauração de solos impactados pelo fogo e pelo pasto. Sim, então as minhocas são seres essenciais para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque elas são basicamente engenheiras do solo. Elas produzem estruturas, elas produzem galerias, elas promovem a ciclagem dos nutrientes e tudo isso são processos ecológicos essenciais para as plantas crescerem e para o solo funcionar. Então, para a gente, seres humanos que consomem plantas, através da agricultura, e não somente, mas principalmente da agricultura, as minhocas são seres essenciais, porque esses serviços ecológicos, que a gente chama, permitem a produção vegetal e, consequentemente, a nossa alimentação. E tem outro elemento extremamente importante, até mais importante, é a questão da água. Porque o trabalho que as minhocas fazem, e os outros seres do solo também, faz que o solo retém água, infiltra água, e essa água abastece os lençóis freáticos. Então, graças a esses seres vivos e ao solo, a gente tem água no lençol freático, água limpa, filtrada, a gente tem água no rio, e a gente depende diretamente dessa água para sobreviver, para a nossa indústria, para a nossa agricultura e assim por diante. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje, conversando com o professor doutor do Departamento de Engenharia Agrícola da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, o professor Guilherme Xavier Rousseau. Você que nos ouve neste momento deve estar percebendo que o professor ele tem um certo sotaque. Pediu para o senhor falar de onde que o senhor é, professor? Eu sou francês. Aprendeu português em quanto tempo? Alguns meses. Alguns meses? Sim, mas faz muitos anos já que eu estou no Brasil e no Maranhão faz 15 anos. Muito bem, a gente segue então com a nossa entrevista. O professor que está conversando aqui com a gente sobre os efeitos da regeneração de solo pós-fogo e pós-pasto na composição de comunidades de minhocas. Agora, professor, em relação às espécies, quais espécies novas de minhocas foram descritas por meio de sua pesquisa? O que é que o senhor identificou?
Então, desde que eu estou no Maranhão, junto com a minha equipe, em particular, eu quero agradecer aqui o Luiz Hernandes, que é o único taxônomo ativo de minhocas no Brasil no momento e que trabalha no nosso laboratório. Graças ao trabalho dele, a gente identificou e publicou 12 novas espécies de minhocas para o Maranhão. Nesse projeto específico que a gente está conversando, somente 2 espécies novas. Então, no Maranhão, por causa da intensa degradação e do desmatamento, a gente está perdendo espécies de minhocas e de outros animais, muitos, e plantas, antes mesmo de serem conhecidas pela ciência. Então, esse trabalho de resgate é muito importante para a gente conhecer a nossa biodiversidade. Um estudo que a princípio pode causar estranheza é estudar minhocas, mas a importância é fundamental dentro dessa cadeia, né? Importância fundamental, como eu expliquei. Sem as minhocas, o nosso solo não funciona e a gente logo fica sem comida, sem água e a gente não tem como viver sem comida e sem água. Simples assim. Agora, de onde é que veio esse interesse? Interesse pelas minhocas? Pelas minhocas, por estudar esse... eu acho que porque eu nunca cresci, eu sou uma criança de 52 anos, eu acho que o interesse é isso, é um encantamento pela natureza, é o fato de, por alguma razão que eu não sei explicar, eu continuei com esse encantamento de criança e agora sou pesquisador e quando vou trabalhar, para mim é como ir para o parque de diversão, assim, o encantamento é sempre renovado e a natureza é uma fonte de inspiração contínua e muito bonita para mim. Professor, na sua pesquisa, a referência a uma biblioteca histológica, o que seria essa biblioteca e como é a construção de uma biblioteca histológica de minhocas, como é que essa biblioteca poderia contribuir para os estudos futuros sobre esses animais? Então, é um pouco técnico, eu vou tentar ser o mais simples possível. Então, uma biblioteca histológica é uma biblioteca de cortes. A gente pega as minhocas e a gente corta elas muito fininho, a gente bota numa lâmina de microscópio. Assim a gente consegue estudar as estruturas internas das minhocas. Porque para identificar as minhocas é muito difícil. Precisa dissecar as minhocas e estudar os órgãos internos. Às vezes, só com o microscópio a gente não consegue identificar as estruturas que a gente precisa para entender com qual minhoca a gente está tratando. Então, ter uma biblioteca histológica é uma forma de registrar informações das minhocas para sempre, digamos, estocar essas informações e pode servir para os pesquisadores de outros lugares do Brasil, do mundo, ou os futuros pesquisadores do Maranhão, para ter uma referência de que estrutura corresponde a que minhoca e a histologia, a fixação dos tecidos através dessas técnicas histológicas, permite conservar elas basicamente para sempre. Com atenção às problemáticas apontadas pela sua pesquisa, que medidas de conservação e restauração de solo devem ser tomadas a partir do que foi identificado? O que é que o senhor sugere por meio da pesquisa? Então, é muito simples. Primeiro precisa zerar o desmatamento, porque o desmatamento ele impacta toda a diversidade e em particular, as minhocas. Muitas espécies de minhocas desaparecem simplesmente pelo desmatamento. Então, no Maranhão, que é um estado que perdeu praticamente toda a sua cobertura florestal na parte do bioma amazônico, precisa do desmatamento zero. Isso é uma necessidade absoluta para garantir o futuro do Maranhão e o abastecimento de água que eu estava falando, que é crucial para a nossa sociedade. Aí depois, eu diria que o agronegócio precisa ser obrigado, de uma forma muito contundente, a utilizar técnicas de manejo ecológico do solo. Essas técnicas existem, são bem documentadas, é claro que precisa mais pesquisa para ajustar elas aos solos do Maranhão, mas elas existem e estão disponíveis para o agronegócio, e o agronegócio não utiliza, porque como o nome indica, é negócio, então o objetivo é ganhar dinheiro rápido e não se importar com o resto. E enquanto funcionar assim, a gente vai continuar degradando os nossos solos e a gente vai prejudicar o nosso futuro. Então,
zerar o desmatamento e obrigar o agronegócio e os agricultores em geral a utilizar técnicas de manejo ecológico do solo que já estão disponíveis. Essa sua pesquisa, professor, tem apoio e fomento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pedi para o senhor comentar no sentido da importância para que os seus estudos fossem desenvolvidos a partir desse fomento, a partir desse apoio. Sim, historicamente, desde que eu estou no Maranhão, a FAPEMA foi o órgão que mais apoiou as nossas pesquisas. Então, a gente precisa agradecer muito por isso. Essa fundação é essencial para o nosso trabalho. Eu queria ressaltar que agora esse projeto faz parte do Programa Ecológico de Longa Duração do CNPq, da qual a FAPEMA participa também. Então, temos uma parceria assim, estratégica entre o CNPq e a FAPEMA para manter o estudo a longo prazo. O PELD, o Programa Ecológico de Longa Duração, que é um programa do CNPq, que, como o nome indica, tem como objetivo monitorar, estudar os processos ecológicos no longo prazo. Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Engenharia Agrícola da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Guilherme Xavier Rousseau, ele que é francês, conversou aqui com a gente sobre os efeitos da regeneração de solo pós-fogo e pós-pasto na composição de comunidades de minhocas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Até o próximo programa.